Olá, boa tarde. Nossa aula de hoje, gente, do sexto ano de Geografia, nós iremos estudar o capítulo 3, Orientação e Localização no Espaço Geográfico. Desde o início de sua história, os seres humanos criaram um mecanismo de orientação no espaço geográfico para se deslocar de um local para outro. Por exemplo, quando queremos nos orientar em relação a pessoas, aos objetos, é comum que no dia a dia usemos termos como à frente, atrás, à direita, à direita, à esquerda, para cima, para baixo, entre outros, ok? Então, o objetivo nosso nessa aula é perceber que é possível se orientar em espaços onde não existem pontos de referências conhecidos. E também, gente, identificar equipamentos tecnológicos de orientação como GPS, né? Antigamente nós tínhamos, ainda hoje tem, nos aviões e nas grandes embarcações, como navios, bússola, né? E tem várias coisas aí para objetos tecnológicos para a gente se orientar, chegar a algum lugar, tá certo? Nós vamos conhecer um pouco a orientação antiga, que nós nos orientávamos pelo sol. Os mais velhos, eles sabem como fazer isso. Observando o sol, o ser humano percebeu que esse astro surge ao amanhecer e desaparece ao anoitecer, que é comum quando amanhece 5 da manhã, 6 da manhã, o sol vai nascendo, né? E quando é 5h30, 6 da tarde, 6 horas, né? É 6 da tarde, viu, gente? Ele vai, quando vai anoitecer se aproximando, ele vai desaparecendo, né? Aproximadamente nas mesmas direções todos os dias. Com base nessa observação, foi determinado um conjunto de pontos de orientação, chamado pontos cardeais. Nós temos o leste, oeste, norte e sul. Ok? Se você observar aí essa imagem na página 35, né? Nós temos aí uma pessoa em pé, né? E à sua frente está o norte, atrás o sul, à sua esquerda oeste e à sua direita leste, ok? Nós vamos falar também um pouco, isso aqui nós falamos da direção do sol. Ao nascer ficou determinado como o leste, o oriente, que significa nascente, o lado oposto, em que o sol desaparece, ficou determinado como oeste, e o ocidente significa o poente, né? E por aí vai, você vai fazer uma leitura aqui, você vai ver. Então, tem essa imagem aí, onde você vai, ele diz bem assim, estendendo o braço direito para a direção onde o sol nasce, encontraremos o leste. O braço esquerdo indicará o oeste. À frente teremos o norte e atrás o sul. Tá? Agora nós vamos falar um pouco das rosas dos ventres. Com base nos pontos cardeais, foram determinadas direções intermediárias, conhecidas como os pontos cardeais. Nordeste, NE, Noroeste, NO, a sigla, né? Sudeste, SE e Sudoeste, SO. Os pontos de orientações cardeais, colaterais, subcolaterais compõem uma figura denominada rosa dos ventos, que você vai ver também aí ao lado, na página 35, ok? A orientação pela bússola. A bússola é um instrumento de orientação que se parece com um relógio. Ela foi inventada, gente, foi criada pelos chineses há muito tempo, viu? Faz muito tempo mesmo. Tá certo? Então, ainda hoje ela é utilizada nos navios e nos aviões, ok? Hoje é cada vez mais comum a utilização de instrumentos como radares, rádio e sistemas de GPS para uma orientação mais precisa no espaço geográfico. As siglas GPS vêm da expressão em inglês Global Positioning,
Positioning System, sistema de posicionamento global. Esse sistema permite a localização dos pontos sobre a superfície da Terra. Os receptores GPS recebem os sinais dos satélites artificiais na órbita da Terra, que calculam a própria posição. Quando a gente diz assim, eu sei para que gastar, os governos gastam milhões e milhões para lançar um foguete, botar um satélite lá em cima, lá no céu, mas é para isso, gente, para a gente ter a tecnologia avançada, né? É muito importante. O uso do GPS, como representado na fotografia a seguir, tem sido cada vez mais comum em celulares, lares, automóveis, para auxiliar pedestres e motoristas em seus deslocamentos. E é muito frequente nas navegações marítimas e aéreas também. Tá? Eles também estão inovando, né? Localização no espaço geográfico. Quando queremos indicar alguém onde é a nossa casa, podemos usar um ponto de referência, né? Diz assim, eu moro na avenida tal, perto do estabelecimento de fulano de tal, e por aí vai. Para localizar lugares ou objetos com exatidão na superfície terrestre, usa-se um conjunto de linhas imaginárias, traçadas sobre os mapas e globos. Essas linhas são denominadas paralelos e meridianos. Os paralelos são linhas imaginárias horizontais que circulam no planeta. E o principal deles é a linha do Equador, a linha imaginária, que divide a Terra em duas partes iguais, chamadas de hemisférios. Nós temos o hemisfério norte e hemisfério sul. Também contamos com os meridianos, que são linhas imaginárias verticais traçadas no Polo Norte e ao Polo Sul. Nos paralelos à linha do Equador é na horizontal e os meridianos na linha imaginária na vertical. Tem um valor máximo, Polo Norte ao Polo Sul, e também são medidos em graus. Tem um valor máximo de 180 graus nos hemisférios leste e oeste. Todos os meridianos são medidos a partir do meridiano de Greenwich, que corresponde a 0 grau, e divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério leste e hemisfério oeste. Ok? Você vê aí essas figuras, principais paralelos e meridianos. Vocês veem aí, tem a linha do Equador, não. Hemisfério norte, hemisfério sul, esse em laranja e amarelo. Laranja, hemisfério norte, e amarelo, hemisfério sul. Essas linhas estão nas horizontais. Já os meridianos estão nas linhas verticais. Ok? E vocês observam aí, você vai ver bem direitinho, ainda tem a rosa 200 aqui do lado. Continuando. Latitude e longitude. Latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Todos os pontos estão sobre o mesmo paralelo, tem a mesma latitude. A latitude varia de 0 na linha do Equador e 90 ao norte e ao sul desse paralelo. Longitude é a distância em graus de qualquer ponto de superfície terrestre em relação aos meridianos de Greenwich. Né? Eles também variam entre 0 grau no meridiano de Greenwich e 180 graus para o leste ou oeste dele. Mais embaixo tem essa questão aí, tem essa leitura do mapa. Quando diz assim, o ponto A está relacionado aos números 60 graus na linha do horizontal e 30 graus na vertical. Relacione as demais letras. Por exemplo, a letra B, né? Se você observar, ele está 20 graus, né, na horizontal e 90 graus na vertical. A C está 40 graus horizontal e 60 graus vertical. E por aí e por diante, né? Se você observar bem direitinho, você vai ver aí onde estão localizadas essas letrinhas aí nesse mapa. Certo? Então, gente, vocês irão fazer a leitura dessas páginas que nós iniciamos da página 34 a 38 e vão fazer a atividade da página 43, só a primeira questão, tá certo? Quando diz assim, qual ponto cardeal é determinado
pelo nascer do Sol. Descreva como podemos identificar os pontos cardeais com base na observação do Sol. Tá certo? Então, a todos bons estudos. E não esqueçam também que de sexta-feira a 8, né? Dia 11, quando for dia 18, tem a devolutiva dessa atividade, ok? Não esqueçam, gente, de se identificar completamente, colocando o nome completo, a escola a qual pertence e, no caso, sexto ano, A, B ou C, tá certo? Bons estudos.